Segunda-feira, 9 da manhã, você abre o teu notebook, 47 abas abertas, 3 reuniões marcadas, um cliente te mandando áudio no WhatsApp, uma planilha que estava travada desde sexta-feira e uma ideia nova que você quer gravar agora. E a pergunta é sempre a mesma: por onde você deve começar? Aí você começa pelo que está gritando mais alto, não pelo que realmente importa mais. E no fim do dia, você está exausto, você olha para trás e a sensação é de que você trabalhou muito, mas você não saiu do lugar. E realmente, às vezes, foi isso que aconteceu. Se isso acontece toda semana, o teu problema não é a falta de tempo. Às vezes é uma falta de filtro. Hoje eu vou te mostrar 3 perguntas que eu mesmo uso antes quando eu vou colocar alguma tarefa dentro do meu dia. E na verdade, esse hábito é antigo, então isso já leva um costume, de forma automática, eu fico me fazendo essas perguntas quando eu vou planejar minha semana, planejar meu dia. Essas 3 perguntas simples, às vezes separam o que é essencial do que é ruído. Se você empreende sozinho, se você é freelancer, você toca um negócio, onde você tem que acabar fazendo quase tudo, esse vídeo talvez possa ajudar você. Eu sou o Gustavo, que eu compartilho um pouco a minha experiência empreendendo e também, às vezes, essa experiência pode ajudar você no seu negócio e na sua vida. E hoje eu quero atacar uma coisa que, pelo menos para mim, é o problema real de quem faz muita coisa sem sair do lugar. E não é às vezes uma falta de disciplina de sair do lugar, mas às vezes também não é preguiça. Eu muitas vezes me considero disciplinado, me considero que é lógico que eu tenho preguiça, mas não me considero um cara preguiçoso. A primeira coisa que eu preciso te dizer é uma verdade que incomoda. Quando tudo parece importante, você não tem 10 prioridades. Você tem, às vezes, 0 critério. E olha que interessante, o urgente é o que grita mais alto. E o importante é o que te leva para onde você realmente quer ir. Então são coisas diferentes. O importante e o urgente. Só que no dia a dia, a gente às vezes trata as duas coisas como se fossem mesmas coisas. E não tem nada a ver uma coisa da outra. Aí às vezes o que acaba gritando mais, acaba ganhando. E o que realmente importa, às vezes você acaba deixando para outro dia e enrolando para frente. E às vezes é um para frente que nunca chega. Eu já fui o cara que trabalhava 12 horas por dia, sempre correndo, nunca chegando, digamos assim. Terminava o dia destruído, cansado, e no dia seguinte tudo voltava ao normal. Quando eu comecei a olhar para trás, vi que não tinha um problema de esforço, porque realmente eu me esforçava muito. Eu tinha às vezes um problema de seleção, um problema mais estratégico. Quem decide no calor da correria sempre às vezes decide pior. Você não consegue pensar claramente enquanto está apagando às vezes 3 incêndios ao mesmo tempo, respondendo mensagem, tentando fechar uma venda. Seu cérebro ele não foi feito para trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo. E a decisão do que entra no seu dia, ela não pode ser tomada dentro do mesmo dia. Ela é tomada antes, com planejamento, com estratégia, com calma, com clareza realmente do que você vai fazer. E aqui entra o primeiro pedaço, digamos assim, do sistema, que a gente vai falar, que são metas de 3 meses, tá? Não coloque metas de 1 ano. Metas de 1 ano ela é bonita, tal, no papel, mas ela não acaba nas decisões do dia a dia sendo muito difícil, é longo demais, mistura muita coisa, e quando o ano acaba, metade morreu no caminho. Tem um livro que diz sobre isso, e essa diferença de você colocar metas de 3 meses de 1 ano, e eu aplicando, eu percebi que dá muito mais resultado você colocar metas de 3 meses. Porque é curta o suficiente para você conseguir enxergar o fim dela, e longa o suficiente também para caber alguma coisa que importa, alguma coisa que realmente vai dar resultado. E é com base nessa meta de 3 meses é que você vai conseguir montar um esqueleto, uma estrutura do teu dia, das tuas decisões, das tuas agendas, do que você vai fazer. Então daí com essa meta de 3 meses, então, bem encaixada, vem aí a parte mais prática, né? Pensa comigo. Antes de colocar qualquer coisa de tarefa no teu dia, você faz 3 perguntas. Vamos lá. A primeira é: isso realmente aproxima da minha meta de 3 meses? Não é útil? Não é legal? Ou ela aproxima? Porque tem um monte de coisa que às vezes é útil, mas não te leva
a lugar algum, não tem sentido com relação à tua meta. Ela é útil, é gentileza que faz para você mesmo, para o cliente, para todo mundo. Mas ela realmente, ela às vezes não te leva para ela não constrói nada que dura, tá? Ela não vai estar alinhada. A segunda pergunta é: eu consigo fazer isso? Se a resposta for sim, você faz, lógico. Mas agora, se a resposta for não, existe alguém que faz. O que custa menos do que a tua hora? Talvez você não possa, será, delegar, automatizar, passar essa tarefa para alguém. Tem coisa que só você faz. Reunião com um cliente grande, gravar um vídeo onde você tem a tua cara, a tua marca. Às vezes uma decisão estratégica para onde vai o teu negócio mesmo. Mas e tem um monte de coisas que não. Às vezes é editar um vídeo, fazer um design, responder algum tipo de e-mail, organizar uma planilha, ou treinar algum tipo de funcionário. Nada disso às vezes tem necessariamente a ver com você. E você talvez consiga delegar, consiga automatizar, você consiga tirar isso da agenda e colocar na agenda de outra pessoa. E a terceira pergunta é: a energia que eu vou gastar traz um retorno proporcional? Porque toda tarefa tem um custo, e às vezes não é só o custo financeiro, né? Tem o custo do tempo, o custo do foco, o custo do teu cansaço. E às vezes o retorno não chega em relação ao que você está investindo. Um exemplo que todo mundo vive é que você passa às vezes a tarde inteira ajustando um layout do Instagram, troca fonte, muda a cor, refaz o teu destaque, deixa tudo bonitinho, mas no fim vem aquele retorno zero, que não deu nada. E mesmo à tarde, se você tivesse pegado o telefone talvez e ligado para 3 clientes antigos, talvez tivesse voltado para um projeto realmente que tem a ver com a tua meta, as duas tarefas às vezes custariam tempo, só que também ia te dar um outro resultado, né? A pergunta é sempre: compensa? Te obriga a olhar para essa conta, sabe? Essa conta de tempo versus resultado antes de você realmente se dedicar a uma tarefa. Então são 3 perguntas e 3 respostas. Se as 3 respostas forem sim, essa tarefa deve entrar no seu dia. E entra na frente de manhã, logo cedo. Porque o sapo você engole primeiro. É um ditado, né? Se qualquer coisa for não, você delega, você adia, ou até você corta, dependendo do que for. Isso é simples. E a força está em aplicar isso mesmo, realmente. Não você entender, né? Porque é algo simples. Mas assim, vamos ser honesto, né? O filtro ele é simples. Aplicar não é. Porque às vezes cortar realmente é o que dói, né? Você cortar uma trend que está dando certo, ver uma oportunidade que você acha que pode ser realmente, e você tem que dizer não, às vezes dói, sabe? Você diz não para um projeto empolgante porque ele não está na sua meta de 3 meses. Você delega uma coisa que você às vezes amava fazer, porque honestamente não é para você fazer mais. Então isso é doído. E isso mexe com o ego. Dá aquela culpa que você está deixando uma oportunidade passar, você não está fazendo algo que você gosta. Mas pensa comigo, quem tenta fazer tudo não faz nada direito. Então a gente não foi feito para ter alta performance às vezes em todas as áreas na vida, né? Tem um vídeo que eu falo sobre isso. O dia tem 24 horas e a nossa cabeça tem um limite de quantas frentes, de quantas coisas importantes a gente consegue segurar nesse tempo. Então, ser suficiente em algumas áreas é inteligência, não é fraqueza. Você escolhe onde você vai ter alta performance, vai entregar resultado e aceita ser medíocre no resto, né? Isso você não é pior por estar deixando de lado às vezes alguma coisa, né? Mas às vezes é uma priorização consciente, é uma decisão, né? E dependendo da fase da vida que você está, esse filtro ele pode mudar. No ano passado, que era meta de 3 meses, hoje não é mais, e tá tudo bem, vida que segue, né? A pergunta não é onde eu quero chegar para sempre, né? É o que importa agora nesses próximos meses, tá? E tem uma última peça que fecha tudo isso, né?
O filtro das 3 perguntas não é só uma receita de bolo, é uma bússola que vai te direcionar. A receita que te diz o que fazer. A bússola, ela te mostra a direção, né? A direção é tua. O filtro só te garante que você não vai ficar andando em círculo. Então, em resumo, quando tudo parece importante, nada é. Não é falta de tempo, é falta de você filtrar, dar prioridade. Antes de colocar qualquer coisa, qualquer tarefa no teu dia, 3 perguntas. Me aproxima, sou eu mesmo que faço e compensa fazer. Se as 3 perguntas foi sim, manda ver. Qualquer outra coisa que seja não, cai fora, né? E então faça menos, escolha menos, porque o custo de tentar fazer tudo não é fazer nada direito. Então, está tudo bem cortar, isso é o preço de construir alguma coisa que realmente dura e se dedicar em alguma coisa que realmente faça sentido para você. E se esse filtro, essas 3 perguntas fizeram um sentido para você, se você chegou até aqui, é que teve alguma lógica, que você conseguiu se conectar com alguma ideia, então já deixa seu like, se inscreva também e deixa um comentário aí se você tem alguma outra técnica diferente dessa. E eu te aguardo num próximo vídeo.